Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Johanna, sou estudante de Engenharia Civil na URGS e eu faço parte da organização da Semana Acadêmica do meu curso. Hoje eu vou atuar como moderadora da palestra chamada Panorama da Construção Civil, o Alto Padrão e as Habitações de Interesse Social. Eu gostaria de apresentar a minha colega Vitória, ela não está aqui na tela com a gente, mas ela vai nos ajudar a guiar a palestra, então, fazendo as perguntas que vocês vão levantar no chat e os palestrantes que estão aqui comigo, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade da Carla, do Juliano e do Rubem, que estão aqui. Então, para quem já assistiu às palestras da Engenharia Civil, sabe que as nossas palestras esse ano estão buscando tratar sobre o papel do engenheiro nas mudanças que ele espera para a sociedade. Nós estamos falando, então, sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda mundial da ONU, que visa que até 2030 a gente consiga atingir uma série de metas de diretrizes e busquem trazer, então, melhorias para o meio ambiente e para a população, assim como melhorias econômicas e institucionais, tá? Nosso objetivo com essa palestra é o objetivo número 17, que busca, então, parcerias e meios de implementação, porque os objetivos de desenvolvimento sustentável só são realizados mediante um compromisso renovado de cooperação entre a comunidade internacional e uma parceria global ampla que inclua todos os setores interessados e as pessoas afetadas pelo processo de desenvolvimento, tá? Dito isso, então, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Nós temos a Carla Moroso, ela é arquiteta urbanista formada pela Unicinos e especialista em direitos humanos pela URGS. Ela é mestre em planejamento urbano e regional, também pela URGS, e é doutoranda do programa de pós-graduação em planejamento urbano e regional, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é diretora executiva da ONG Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a CDES, e sócia do escritório Arquitetura Urbana. Tá? Além disso, nós temos aqui como convidado o João Rubem Piccoli Filho. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui pós-graduação em Gestão de Qualidade pela PUC. Entre outras atividades que ele desempenhou durante sua vida profissional, o Rubem ingressou na América em 2012, ocupando o cargo de gerente de obras e atualmente diretor técnico e diretor de recursos humanos da empresa. E, por fim, nós temos o Juliano Melo, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é CEO da Melnick Desenvolvimento Imobiliário e vice-presidente do Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Sul, o Sinduscom-RS. Uma observação que eu gostaria de acrescentar sobre o Juliano é que se hoje eu estou aqui na Engenharia Civil e oferecendo essa palestra para vocês, é por causa da influência que ele fez na minha vida na época do colégio, quando eu tive a oportunidade de ver ele dentro da empresa e como ele trabalha. E isso me encantou pela construção civil até hoje. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e desejar uma ótima palestra. Eu passo a palavra, então, para o nosso convidado, Juliano. Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer estar falando aqui com vocês. Né? Eu sou ex-aluno, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na cadeira de Engenharia Civil, e atualmente sou o CEO, então, da Melnick. Né? A Melnick é, hoje, a única empresa listada, a única empresa de capital aberto do setor, né, de construção civil do sul do Brasil. Fizemos o IPO recentemente e recebi esse convite aqui da Johanna para a gente falar, então, um pouquinho, né, da nossa empresa, pelo tamanho que nós temos, né, que nós trabalhamos por diversos segmentos, um pouquinho de como nós enxergamos, né, esses diversos segmentos das quais nós atuamos, porque nós atuamos desde fazer empreendimentos de loteamento e Minha Casa Minha Vida, com unidades de valores bem mais econômicos, por exemplo, lotes de R$80 mil, ou unidades de Minha Casa Minha Vida abaixo de R$200 mil, até o altíssimo padrão, com apartamentos que chegam a custar mais de R$20 milhões. Né? Então, nós permeamos por todo este universo. Bom, a nossa empresa, né, vai fazer agora, na próxima terça-feira, 50 anos, então, uma empresa que já está há bastante tempo no mercado. Sou da segunda geração, obviamente, tá? A empresa iniciou com meu pai. E a primeira coisa que eu queria falar um pouquinho antes, de depois passar a palavra mais adiante para o Rubem, que ele vai entrar um pouco mais nesses diversos segmentos, explicar as diferenças que nós vemos desses produtos, qual foi o segredo da Melnick, né? O que fez, como é que a Melnick saiu de uma empresa muito pequenininha, tinha pouquinhos funcionários, na época que eu era estudante da Universidade Federal, acho que nós tínhamos 8 ou 10 funcionários apenas, e hoje somos uma empresa realmente bem mais robusta. E o mais interessante é que no nosso segmento, a Melnick não inventou uma fórmula como a Coca-Cola, né, que tem uma fórmula, sabe fazer uma bebida que ninguém sabe fazer.
ou o McDonald's, que tem o molho do Big Mac, ninguém consegue fazer um molho igual, ou desenvolveu um sistema como o Windows, que ninguém consegue fazer algo parecido, tá? E que não tem como copiar. E simplesmente desta grande ideia vive, né, desta grande ideia. Muito pelo contrário. Né? Se nós olharmos o nosso segmento, nós vamos ver uma coisa muito interessante, né? Que é o seguinte: os projetos que nós fazemos esses projetos com escritórios de arquitetura que são os mesmos que os nossos concorrentes fazem. Nós não temos um escritório de arquitetura que faz algo diferente só para nós, né? São os mesmos escritórios. Os nossos fornecedores de material e mão de obra são os mesmos. A gente compra aço dos mesmos fornecedores que os outros, nós compramos louças e metais dos mesmos fornecedores. Nós pegamos dinheiro dos bancos, tomamos financiamento imobiliário dos mesmos bancos que os nossos fornecedores, dos nossos concorrentes, né? São os bancos que fornecem hoje os financiamentos imobiliários do país. Se nós pararmos para olhar, né, nós usamos os mesmos sistemas, os mesmos softwares, né, a maioria aqui acaba utilizando o SAP, as empresas maiores, aqui no Rio Grande do Sul o pessoal usa muito o Cienge, são os mesmos. Então, o que muda de uma empresa para outra? O que muda são as pessoas e o propósito. E nós utilizamos, porque as pessoas que fazem a diferença do nosso negócio, o segredo da Melnick que nós temos de diferente dos demais são as pessoas. E isso é muito importante para nós. Nós temos que atrair os melhores talentos e as melhores pessoas. E fazemos isso através do nosso propósito. O que essas conjuntos de pessoas hoje, cerca de 700 funcionários diretos, e talvez o Rubem tenha um número melhor aí, talvez mais de 3.000, 4.000 pessoas nos canteiros de obras, vêm fazer diariamente na nossa empresa. Eles vêm aqui para cumprir um propósito, perguntar para a pessoa que serve o cafezinho, para o engenheiro, para o estagiário, todos vão responder na Melnick a mesma coisa. Nós viemos aqui fazer um produto fantástico. Nós viemos aqui fazer um produto que vai mudar o jeito de morar, trabalhar e conviver das pessoas. Como é que nós fazemos isso? Então, eu vou pedir primeiro para a Johanna passar um vídeo que eu preparei aqui para que a gente possa falar um pouquinho do propósito da Melnick e, a partir dele, entender como é que nós nos dividimos na engenharia nos demais segmentos. Eu gostaria de saber essa mensagem, que a gente repete o vídeo daí, tá? Recebi mensagem e gostaria de saber se estava sem som. Eu aqui também não estava conseguindo ouvir. Não? Então a gente vai repetir o vídeo. Peço desculpas então pro pessoal. Vamos de novo.
ensina o caminho. TV, música, viagem, show, personal trainer, professor. O celular já não é mais só telefone, e ele mudou tudo. Com a casa, vai ser a mesma coisa. Assim como o celular só ligava, uma casa também era só uma moradia. E como o celular hoje faz muitas coisas, o móvel também vai mudar a vida das pessoas. Uma casa não será mais só para morar. Ela vai ser um agente transformador das pessoas, dos bairros, das cidades e da vida em sociedade. E é isso que nós faremos. Um produto fantástico para morar, trabalhar e conviver. Um produto imobiliário que vai mudar tudo. Com a melhor planta baixa, uma fachada linda, áreas de lazer e excelentes serviços numa localização perfeita. Tudo o que fazemos hoje, mas com um nível de excelência e qualidade muito maior. Mas o produto fantástico é muito mais do que isso. Nossa aspiração é que a casa resolva as novas demandas da vida moderna. Já imaginou sua própria casa receber os produtos que você compra na internet ou no supermercado, mesmo sem ninguém para receber? Já pensou se a sua própria casa cuidasse do seu pet enquanto você trabalha? Imagine promover para os seus filhos um ambiente ideal de diversão, esportes, educação, amizades. Imagine sua casa como uma plataforma de soluções para os problemas da sua vida, que resolve tudo isso mesmo quando você não está em casa. E tudo isso com um patamar de segurança jamais alcançado no Brasil, para que nossos clientes estejam conectados a esta vida digital cada vez mais móvel, mais rápida e com mais serviços. Mas sem jamais perder a convivência real, verdadeira, próxima. Esta é a casa que queremos construir. Um centro de vida. Uma plataforma de consumo e relacionamento. De um novo tempo, de um novo mundo, de um novo propósito. Transformar o jeito de morar, trabalhar e conviver das pessoas. Como a luz elétrica fez há um século, como o celular fez há 10 anos. Como nós faremos daqui para frente, vamos construir juntos um imóvel que é muito mais do que moradia. Melnick Ivan. Faz motivar as pessoas a virem trabalhar na empresa e esse propósito que nós desafiamos os nossos arquitetos, os nossos engenheiros, a pensar no imóvel não mais como uma moradia, algo que passe, né, que transcenda esse conceito e que possa mudar o nosso jeito de viver. Né? E talvez a pandemia do Covid tenha, inclusive, acelerado um pouco esse processo. Né? A gente viu hoje casa virar home office, né, virar trabalho, e realmente ela vai ter que solucionar uma série de outras situações para o mundo moderno. E nós precisamos aplicar isso em diversos segmentos que são diferentes. Porque como nós somos uma empresa que trabalha em todos esses segmentos, nós tivemos que dividir os nossos imóveis em segmentos diferentes, que eles têm necessidades diferentes, desafios diferentes. Então, por exemplo, nós temos uma área que se chama do Prime ou Plus, ou que nós chamamos de MAP, médio alto padrão. São empreendimentos, normalmente com unidades aí acima de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, até 20 milhões de reais. São empreendimentos que têm desafios de canteiro, o Rubem vai falar um pouco mais sobre isso, porque são canteiros menores, mas eles trazem a necessidade de um engenheiro que esteja preparado para fazer uma obra que vai ser muito personalizada. Porque essa é a característica de uma obra de alto padrão. Ela é muito mais importante o negócio de incorporação, o design, do que o andamento físico da obra. Né? Se o orçamento de uma obra de alto padrão estoura 1%, 2% ou 3%, mas torna ela muito melhor, ela pode valorizar 15%, 20%, 30%. Então, a engenharia tem um papel, que o Rubem vai falar um pouco mais adiante, que é diferente, por exemplo, quando nós vamos para outros segmentos de mercado. Nós temos uma divisão da empresa que faz o que nós chamamos de produtos singles. São aqueles produtos, normalmente, para solteiros ou casais sem filhos, aqueles em que a colaboração, que a coletividade é muito importante, que ele tem o compartilhamento, que ele precisa ser num lugar que tenha walkability,
porque essas pessoas precisam de serviços em volta. Então, são características desses tipos de empreendimentos. Ele tem que ter uma área de recebimento de encomendas muito bem desenvolvidas, porque essas pessoas, o single, ele demanda muito esse tipo de serviço. São apartamentos que, diferente daqueles do médio e alto padrão, são mais personalizados, eles são linhas de produto que a gente oferece entregar semi-imobiliado, né, com cozinha, com quartos. Então, o engenheiro desse tipo de obra, além da obra civil, ele tem esta obra de arquitetura depois para entregar esses apartamentos mais prontos. Nós temos outros segmentos, são o que a gente chama de mercado emergente, que pega unidades de público-família, normalmente de primeiro imóvel, 2 e 3 dormitórios, né, com uma renda de apartamentos menores, entre 350 e 700 mil reais, que tem características de ser obras muito grandes, com grandes condomínios clubes, né, que possam resolver o fitness da academia das pessoas, a recreação dos filhos, possa ser teu clube, pode ser uma série de coisas que ele oferece e que traz desafios diferentes. O engenheiro aqui tem que estar preparado para fazer uma obra de volume, né? E até unidades de Minha Casa Minha Vida, que é completamente diferente. As unidades de Minha Casa Minha Vida, o peso da engenharia é muito maior que o peso da incorporação. Ele é ao contrário do segmento de médio, alto e alto padrão. Aqui, independente do sonho ou do projeto que a gente faz, tem que caber naquele valor, né? E aquele valor é o que cabe no bolso do cliente que compra esse tipo de imóvel. Então, para cada um desses segmentos, o desafio de engenharia é diferente. O desafio da empresa como comercial, como marketing, é diferente. E com isso, né, eu quero passar a palavra para o engenheiro Rubem. O Rubem é nosso diretor de engenharia e vai falar um pouquinho mais dessas obras, desses segmentos diferentes que nós atuamos e como é que são esses canteiros de obras e os desafios que o engenheiro tem para cada um desse tipo de segmento que nós trabalhamos. Então, muito obrigado a todos. Vou estar depois aí com vocês para a parte de perguntas, que sempre é a parte mais interessante, e passar aqui para ti, Rubem, a palavra. Boa noite, pessoal, tudo bem? Uma satisfação aí estar conversando com vocês da URGS, nós que somos egressos da URGS aí, é sempre uma honra aí falar com vocês. É importante que vocês nos demandem, né, dúvidas, as dúvidas são sempre bem-vindas, né, essa interação é muito legal. E para complementar o que o Juliano trouxe aí do propósito da empresa, do porte, né, uma empresa a maior consultora do estado do Rio Grande do Sul, eu vou pedir para a Johanna me ajudar aí passar uns slides para vocês, tá? Para a gente materializar a fala do Juliano em termos de diversidade de obras, sistemas de controle, etc. Tá? Johanna, por favor, se tu puder compartilhar a apresentação. Falando então antes para a gente não perder tempo, né, que nós estamos aí com tempo exíguo, vamos lá. Engenharia da Melnick, pode passar outra lâmina. Então, para ter um pouquinho da noção do tamanho, nós já entregamos mais de 1.200.000 metros quadrados. Hoje, nós temos 378 mil metros quadrados em obra. Em orçamento simultâneo, nós temos R$1 bilhão. Então, 17 canteiros é bastante volume, pessoal. Vamos adiante. Isso tá, pode passar. Isso tá, nós somos a primeira empresa do Rio Grande do Sul. Além de prédios residenciais, comerciais, nós também atuamos em urbanizadora, por isso nós estamos em várias cidades no estado, pode passar. Então nós atuamos em 4 eixos, como o Juliano falou, né? Nós temos a incorporadora, que é talvez a mais conhecida, a urbanizadora com loteamentos e condomínios fechados, o Open, que é nossa Casa Verde e Amarela, o novo nome do Minha Casa Minha Vida, e uma prestadora de serviços também, que eu vou mostrar algumas obras para vocês. Pode tocar. Somos líder em alto padrão, pode ir para frente. Aqui aquele prédio que o Juliano falou, apartamento de 20 milhões, é aquela última imagem. Aqui o nosso médio alto padrão, né? Pode passar, Johanna. Alto padrão também. E aqui mais um empreendimento de alto padrão que ilustra a fala do Juliano, tá? Então são obras que não são tão grandes assim, são torres únicas, com altíssimo grau de acabamento, com muita personalização, onde o ritmo da obra ele tem que ser, ele é um pouquinho diferente daquela obra que é sempre a mesma batida, que é uma indústria, uma sequência muito lógica, né? Aqui não, aqui a gente
é quase que um alfaiate, né? Não é uma roupa que tu compra numa loja, aqui é onde tu compra o tecido, leva no alfaiate, ele mede o teu corpo e faz exatamente aquilo que tu quer, que entre perfeitamente, que tu vista bem. Então, nosso alto padrão é diferente dos demais segmentos em que a gente atua. Isso, obviamente, faz que o profissional tenha características também diferentes, né? Um pouquinho mais de cuidado, menos pressa, né? O olhar com o cliente muito mais próximo, que bem ou mal acaba interferindo no andamento da construção, porque ele faz opções ao longo da obra. Pode ir adiante. Aqui uma obra mista, né? Nós temos um supermercado aqui no bairro Rio Branco, uma loja do Zafra embaixo de um prédio nosso, tem quadra de tênis em cima, então a gente faz obras mistas. Pode tocar, Johanna. Aqui uma obra de médio alto padrão, pode tocar também. Toca para frente, por favor. Pode tocar. E aqui, pessoal, volta um pouquinho, por favor, Johanna. Aqui começa um pouquinho do volume de obras grandes, né? Aí nós temos obras que no nosso orçamento é 180 milhões de reais. E elas têm uso misto. Então tem uma parte que é lojas, uma parte que é comercial, outra parte é residencial, com grandes áreas de lazer. São obras que têm orçamento de pequenas cidades. Então o gestor tem que ser um gestor muito... e que ele tem que observar muito bem o fluxo de caixa, porque qualquer erro, qualquer desvio numa obra desse tamanho nos impacta muito. É como o Juliano falou, uma obra de alto padrão, se a gente eventualmente dá uma melhorada num ambiente ou numa unidade ou alguma especificação e gera um acréscimo de custo, isso traz uma valorização tremenda para o empreendimento e obviamente em preço de venda. Faz sentido. Aqui não, aqui se a gente errar 1% é muito dinheiro, não podemos errar. Então a forma de atuação do engenheiro é diferente, né? Ele tem um foco muito grande em custo, muito grande no ritmo da obra, e depois eu vou mostrar um pouquinho das ferramentas. Pode tocar para frente. Então, uso misto, né? Aqui tem o Hub da Saúde, ali em Canoas, nós temos um empreendimento que ele tem residencial, que ele tem hotel, que ele tem centro clínico, tem lojas, tem mini shopping. Então, isso também é uma grande obra com uma atuação de engenheiro diversificada. Pode tocar. Casas, sistemas de casa, né? A gente aqui usou um sistema inovador de light steel frame, então a gente também trabalha muito com tecnologia, pessoal. A gente busca sempre alternativas sustentáveis, porque aqui é uma construção altamente sustentável, o modelo construtivo dela é sustentável, baixa emissão de CO2, racionalizado e altamente industrializado, né? Perfis de aço com revestimento, sistema AFES na fachada. Foi o maior empreendimento no Brasil na época que nós fizemos, em 2017, em light steel frame. Pode tocar. Aqui um empreendimento também de médio, da nossa linha de emergente, né, de entrada. Então são apartamentos de 400, 500 mil reais, 2 torres, pode tocar, Johanna. Aqui um empreendimento residencial em Canoas também com uma área de lazer também generosa, aqui em alvenaria estrutural. Então a gente usa vários sistemas, nós usamos light steel frame, nós usamos construção a seco, no alto padrão fazemos a construção tradicional, aqui fazemos alvenaria estrutural. Então a gente acha o sistema construtivo adequado ao produto que a gente desenvolve, o mais eficiente de todos. Esse é papel do engenheiro também, contribuir nessa escolha. Pode tocar? Aqui, pessoal, uma obra em pré-fabricado. O que é isso? Uma prestação de serviço. Isso é um shopping, onde a gente fez a construção do shell ou da casca do shopping, estrutura e acabamentos externos, e depois, obviamente, nosso cliente veste esse shopping por dentro e nós fazemos as nossas torres sobre o shopping. Então, uma gestão, inclusive, de uma disciplina muito pouco usada numa construção tradicional, que é um pré-fabricado pesado. Isso é uma estrutura pesadíssima de pré-fabricado. Pode tocar, Johanna? Aqui um visual da obra, né? Então vocês veem à direita a torre residencial sendo erguida, pode tocar, sobre o shopping.
Aqui um estágio um pouco mais avançado da obra, essa obra na Aparício. Então, tem uma torre uma residencial à esquerda, comercial à direita, sistema misto, então a gente fez ele todo pré-fabricado para ganhar velocidade, muita velocidade na etapa inicial, e depois o sistema tradicional, até em função da logística, né? Ficaria muito difícil fazer o pré-fabricado, o prédio inteiro. Pode tocar? Aqui, de novo, a mesma obra, sob outro ângulo, numa outra etapa, um estágio um pouco mais avançado. Pode tocar? Mesma obra, adiante. Urbanizadora, a gente tem alguns desafios. Toca as lâminas, por favor, Johanna. Nós temos loteamentos, né, no interior do estado, temos condomínios fechados na praia. Pode tocar adiante. Temos um empreendimento, único no estado, a linha Eldorado, canais navegáveis. Então, tem uma obra de geotecnia muito complexa, né? Tem que ter calado para poder navegar dentro deste condomínio, tem que ter o calado para o canal, né? O canal tem que ser sinalizado, tem toda uma questão ambiental a ser respeitada. Então, vocês vejam a variedade e a quantidade de disciplinas que a gente lida dentro de uma grande empresa, né? E, obviamente, o engenheiro que faz uma obra dessas, ele tem que ter determinados conhecimentos, não é o mesmo engenheiro que faz um prédio convencional. Então, tem uma amplitude muito grande de atuação na construção civil, e a gente, dentro da empresa, por ser uma empresa grande, que cresceu ao longo desse período que o Juliano comentou, a gente acaba tendo atuação muito diversificada dentro do segmento. Pode tocar, Johanna? E Minha Casa Minha Vida, né? Quem diria uma empresa, pode tocar a lâmina, quem diria uma empresa que atua no alto padrão, que toca um empreendimento ou atua num segmento econômico, realmente são diametralmente opostas, desde a concepção do produto, né, até o modelo construtivo. Isso aqui tem que ser uma fábrica, porque o valor do empreendimento, do imóvel, tem que ser um valor acessível a uma população que não tem uma renda tão alta, né? E isso reflete em custo. Então, olhar para custo aqui, eu ousaria dizer que a gente mede cada parafuso dentro da obra. Então, o engenheiro tem que ter um perfil muito obstinado em custo, em obedecer padrões, em ritmo, e um controle muito forte do caixa da empresa. De novo, não é só ser engenheiro, ele tem que cuidar do dinheiro, quanto ele mede com a Caixa Econômica Federal, quanto ele recebe, se esse fluxo permite tocar as outras etapas da obra. Então, é uma forma bem diversa de atuação do mercado de incorporação nosso tradicional. Pode tocar. Aqui uma outra vista do empreendimento. Então, ele usa sistemas racionalizados, alvenaria estrutural com lajes pré-fabricadas, né, uma obra mais horizontal, ela tem que ter uma logística muito bem pensada, né? Então, características que até o pessoal da engenharia de produção acaba desenvolvendo mais, a engenharia civil tem que prestar muita atenção nesses processos para também não errar a mão. Pode tocar. Aqui, a prestadora de serviços, o que acontece, né? Às vezes, clientes nossos nos convidam para executar obras que não são obras de incorporação, que são escolas, universidades, shoppings, centros comerciais. Então, além disso, também a gente atua nesse segmento e acaba também fazendo misto, né? Construções mistas. A gente presta serviço e sobre este empreendimento, que é onde a gente prestou o serviço, a gente edifica os nossos prédios. E é uma forma de gestão também diferente, né? Uma prestação de conta para terceiros, um acompanhamento também de orçamento, de cronograma, uma exigência de um cliente diferente do que a gente está habituado. Então, tudo isso faz com que os engenheiros tenham que ter habilidades diferentes para cada um desse tipo de empreendimento. Pode tocar aí, Johanna, por favor. E a nossa engenharia, pela complexidade que ela tem, pode tocar, ela tem um organograma bem amplo. Pode tocar essa lâmina, por favor? Então, assim, nós temos vários orçamentos, vários setores. Em cada setor tem engenheiros atuando, desde projeto, orçamento, suprimentos, controle de custos, planejamento, obras, né? Qualidade técnica, gestão de entregas, assistência técnica que a gente tem que dar. Nós temos nosso trabalho, ele é artesanal, então a gente sabe que
sempre tem uma demanda e as patologias acontecem, então a gente cumpre e honra com o nosso compromisso de atender os nossos clientes, então temos engenheiros coordenando o setor de assistência técnica, então a atuação é muito ampla, né? Em projetos, planejamento, tudo isso tem a mão do engenheiro. Pode tocar, por favor. Pode tocar aí, Renan. E aqui, pessoal, trazendo assim de uma forma bem macro, assim, a gente utiliza sistemas, né? Porque uma empresa grande que movimenta bilhões, milhões e bilhões, engenheiros que lidam com milhões, eles são empresários, eles acabam sendo empresários, a gente tem que ter assertividade. Não pode ser um controle frágil, até porque nós somos uma empresa de capital aberto, temos que reportar resultado, ser transparentes. Então a gente tem ERPs, tem o SAP, tem o Cienge, que é um ERP de engenharia fantástico, que tem o orçamento, que a gente linka uma série de coisas e que faz a gestão dos recursos dentro da empresa. Para vocês saberem também, hoje todos os nossos projetos são modelados, há bastante tempo, eu acho que há 2 anos que os nossos projetos vêm sendo todos em BIM, né? Então, o que a gente quer com isso? A gente quer ser eficiente, a gente quer ter assertividade, não ter retrabalho e poder atuar numa plataforma colaborativa em tempo real desenvolvendo os nossos projetos. Tem plataformas muito inteligentes aí hoje sendo desenvolvidas para modelagem e que nos fazem ganhar tempo e ter assertividade. Então, os nossos orçamentos também são modelados, muitos levantamentos são modelados, nosso cálculo e volumetria de escavações, infraestrutura, é tudo modelado. Tá? Vamos adiante. E aí, isso tudo a gente pilota como se dirige um carro. Quando tu olha para o teu carro, tu está dirigindo ao mesmo tempo, tu está vendo se tem combustível, se acendeu a luz do teu freio, se a tua velocidade está adequada. Então, a gente tem o nosso cockpit, né? E o nosso cockpit, ele trata lá de custo, de planejamento, de qualidade, de segurança do trabalho, de uma série de indicadores. Então, a gente, assim, quanto mais alto cargo hierárquico, tu não consegue estar em todas as posições. Tu tem que enxergar o teu desenvolvimento da tua engenharia de uma forma ampla e, através de indicadores, enxergar eventuais desvios e poder atuar onde o teu tempo é necessário e é importante, né? Então, eu olho todos os meses com a nossa equipe de engenharia, todos os gráficos de custo, de prazo, e, obviamente, por trás disso tem muitos engenheiros trabalhando e acompanhando, e a gente vai atuando onde precisa fazer correções de rumo, e o nosso foco é óbvio, é uma empresa privada, nós temos que gerar resultado, nós temos que ter conformidade e cumprir aquilo que a gente promete. Pode ir adiante, por favor. Bom, encerrando, porque eu poderia passar aí algumas horas falando para vocês das diversas áreas, uma coisa que eu acho importante trazer para vocês é que a qualidade, ela não é diferente nos segmentos. Então, se uma alvenaria ela tem determinados parâmetros no Minha Casa Minha Vida, no Casa Verde e Amarela, são os mesmos do alto padrão. Ou seja, nós temos que ter prumo, nós temos que ter nível, nós temos que ter uma resistência, o reboco tem que ter tais características, eles são os mesmos. O que muda é o tipo de material aplicado para aquelas coisas que agregam valor. A estrutura é a mesma. Fazer uma fundação para Minha Casa Minha Vida é a mesma coisa que fazer uma fundação para um alto padrão. O que muda é o revestimento cerâmico, o uso de madeira, etc. Aquelas coisas que trazem valor à edificação. E, obviamente, como o Juliano falou, e eu trouxe aí os exemplos visuais, né? O engenheiro, cada um desses empreendimentos, ele traz uma demanda de habilidades que são diferentes conforme o campo de atuação. E na nossa empresa, felizmente, nós temos essas oportunidades para vários tipos de profissionais que têm essa atuação absolutamente diversificada. Então, eu fico super disponível aí para perguntas depois, que eu acho que é a parte bacana aí desse nosso debate, tá? Muito obrigado, passo a palavra aí. Obrigada, Rubem, obrigada, Juliano, pela contribuição de vocês. Eu vou chamar agora a Carla, que ela já foi apresentada, mas se ela quiser retomar aqui, então passo para ela agora.
Tá bom, então, boa noite a todos. Em nome do Arquitetura Humana, então, eu agradeço o convite para estar aqui conversando com os engenheiros, né? Então, o Arquitetura Humana, ele é um escritório, a gente vai, digamos, mudar a escala agora um pouquinho, né? Um escritório de arquitetos, somos 3 arquitetas. Eu, né, Carla, tenho mais 2 sócias, que é a Paola e a Tayane Beduski. Né, o nosso escritório, ele fica no Vila Flores, né? Mas em função do ano de pandemia e das novas formas de morar, estamos em home office, né? E aí, com isso, a gente até descobriu uma nova forma de trabalhar. Bom, a Arquitetura Humana, ele trabalha com projetos de vários tipos, né? Mas em função aqui da proposta da palestra, a gente vai estar falando, trazendo um enfoque mais direto, assim, com relação à habitação de interesse social. O escritório... Johanna, não, mais adiante um pouquinho. Então, assim, o escritório, ele se posiciona para trabalhar a partir de um contexto, digamos assim, que é um contexto de desigualdades, né? Então, a gente percebe, né, que a gente tem uma sociedade, uma cidade desigual e que tem uma camada da população que ela não acessa moradia e que ela não acessa, enfim, no mercado formal, né, a moradia que a gente entende que é necessária para o desenvolvimento da vida, digamos assim. Então, a gente parte de um contexto onde a gente tem mais de 6 milhões de pessoas sem casa, né? Então, a gente chama isso de déficit habitacional, onde a gente tem, onde essas pessoas que não têm casa, elas têm uma renda de até 2 salários mínimos, né? Então, elas acabam ficando excluídas do mercado formal de moradia, né? A gente tem, num contexto, um país que tem mais de 51 milhões de pessoas que, mesmo tendo casa, tem casas em situações precárias, né, sem acesso à infraestrutura básica, ou com insegurança nas posses, ou as moradias mesmo num grau de precariedade enorme, né. A gente tem um país, né, nós estamos num país, né, o país onde a gente trabalha, né, então onde está o objeto da nossa ação profissional, onde as favelas crescem mais do que o crescimento da cidade formal, né, significa que a gente tem um território aí fora desses processos que demanda por casa e demanda por infraestrutura e que está fora, né, então, e a gente tem, né, diante desse cenário, 85% da população que constrói nesse país, ela constrói sem nenhuma assistência técnica. Então, assim, a gente até brinca, eles não procuram nenhum arquiteto, nenhum engenheiro para construir, o que a gente chama da autoconstrução. Em função desse quadro, desse cenário, tem toda uma discussão, uma construção sobre assistência técnica pública e gratuita, daí tem toda uma legislação, a gente não vai entrar muito aqui, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente tem um cenário, então, de escassez, né, de escassez de recursos, de famílias sem casa e de um não acesso aos profissionais da área de arquitetura e engenharia para construção. Então, a gente parte disso, e mais um dado bem interessante, que eu até esqueci de anotar aqui, mas que eu acho que é importante, se a gente contar o número de arquitetos, o número da população, né, o número de pessoas por arquiteto, a gente tem índices e taxas muito maiores do que países desenvolvidos, né? Então, dentro dessa lógica, as pessoas teriam profissionais à disposição para estar trabalhando e dando assessoria técnica, prestando serviço para qualificar tanto o projeto como a construção dos seus empreendimentos, né? Que é um empreendimento que acontece numa outra escala, diferente do que foi apresentado ali pela Melanie, que a gente está falando, né, num outro grão urbano, numa outra escala. Bom, o escritório, então, ele se posiciona a partir desse contexto, e aí a gente pensa como trabalhar com essa realidade, né, como a gente vai intervir nessa realidade enquanto arquitetos, né, então, se a arquitetura transforma, e a gente acredita muito nisso, a gente precisa achar um jeito, então, um método de encarar isso aí. O Arquitetura Humana, né, a gente entende, então, que o Estado, ele tem um papel central no equacionamento dessas desigualdades, mas ele tem uma escassez de recursos. Aqui também, né, o Piccolo, ele trouxe muito bem isso, né,
os orçamentos que geram, né, o recurso implicado nesses empreendimentos de porte é muito maior do que o orçamento de muitos municípios, né? Então, se é o Estado que tem esse papel, né, e ele não tem os recursos, a gente tem cada vez mais um grau de desigualdade enorme, né? Então, o resultado disso, e a gente faz toda essa construção que é para entender o papel que nós, profissionais, arquitetos e engenheiros, temos para transformar essa realidade, né? A gente precisa equacionar essa conta, né? A gente tem ali, nesse contexto, uma relação muito próxima com a saúde, né? A gente está vivendo hoje uma pandemia, né? Então, a gente até brinca, assim, que quando a gente entra numa favela, quando a gente entra numa comunidade, num assentamento informal, e a gente vê a precariedade daquela moradia, a gente está vendo ali casas adensadas, né, um domicílio com 10 pessoas dividindo 2 cômodos, domicílio sem banheiro, sem ventilação, sem iluminação, umidades, né, um ambiente, assim, excelente para tuberculose, para diversas doenças, e a gente está sentindo isso na pele hoje, né, que é a questão da pandemia. Isso faz uma conexão da nossa profissão com uma questão de saúde pública, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente precisa, nós profissionais, arquitetos e engenheiros, a gente precisa se colocar e enxergar essa realidade, colocar o nosso trabalho também para tentar transformar e equacionar essas questões. O arquitetura humana, então, ele atua na perspectiva de dar um novo, digamos assim, um novo ciclo que já existe, né? O nosso foco, e não é porque a gente pensou isso estrategicamente, né? No andar da carruagem, um escritório que tem 5 anos, a gente foi se dando conta que nossos trabalhos, eles nunca vinham numa prancheta em branco, né? A gente nunca, nos nossos projetos, dificilmente eles vinham, assim, um terreno limpo para a gente fazer o projeto. Não, a gente acabou trabalhando muito com a ideia na lógica das pré-existências, né? Então, sempre existe uma vivência, uma vida naquele lugar, e eu estou falando aqui das reformas, né, das diferentes escalas, né. Então, a gente acabou, todos os trabalhos que a gente tem acaba tendo uma linearidade, né, com essa questão das pré-existências, da reciclagem de uso, do reuso, da readaptação, né, tanto na habitação como também nos usos comerciais, nos projetos que a gente acaba fazendo de comerciais, enfim, de interiores. E aí a gente brinca, né? A gente diz que a gente trabalha com a lógica de dar uma nova vida para o que já existe, né? Reconhecendo a história, reinterpretando os usos, adaptando o uso, dando ressignificados, preservando a memória através de elaboração de projetos para espaços urbanos e edifícios no modo geral. Isso também é extremamente desafiador, né? Mesmo numa outra escala, porque a gente acaba tendo que trabalhar com projetos, né, de arquitetura que consigam dar conta dessa reciclagem, e a gente precisa também de uma engenharia de suporte, né, que a gente consiga fazer as adaptações sem risco para o imóvel e sem risco para as pessoas, né. Então, acaba também tendo uma complexidade bastante grande e exigindo, né, uma multidisciplinariedade de atores intervindo nessa realidade. Nós trabalhamos, então, com consultoria, né, com projetos, com obras de pequeno porte, e em função do tema da habitação social, em função do perfil do escritório, do porte, a gente também, de vez em quando, somos convidados para dar alguns cursos, a gente já deu curso de assistência técnica, enfim, a gente vai permeando por esses caminhos. A consultoria, então, a consultoria que a gente deu tem um foco nas políticas públicas, né? Então, tentando fazer essas amarrações de como a gente conecta, né? Acho que no início da palestra que a Johanna falou, da questão dos ODS, né? Dos objetivos do milênio, do trabalho em rede, das conexões. Então, como é que a gente vai conectando os esforços, conectando os saberes, de modo a tentar intervir nessa realidade que eu falei lá no início, né? A gente não consegue fazer isso sozinho, não dá para imaginar que um escritório de arquitetura bem pequenininho, com 3 arquitetas, vai estar dando conta dessa desigualdade gigante. Mas, pontualmente, com o trabalho de formiguinha, com essas conexões, com essas redes, a gente vai fazendo essas costuras, né? E aí, sempre tendo
como um foco, assim, o papel que o Estado, né, que as políticas públicas têm de fazer essas conexões, né, não é partindo do princípio, assim, que de todos nós temos, sim, um papel a partir das nossas arenas, das nossas expertises, do nosso conhecimento para estar trabalhando nas cidades. Com relação aos projetos, depois a gente vai passar os slides ali para mostrar um pouquinho. A gente, então, tem essa questão dos trabalhos com as intervenções em pré-existência. Tem um diálogo bastante forte disso com o patrimônio histórico e cultural, porque, via de regra, esses projetos, essas pré-existências, elas estão na área central, né? Então, áreas que já ou que estão degradadas ou que estão passando por um processo. Então, são edifícios de 50 anos, né, de 60 anos, que tinham um determinado uso e que depois esse uso vai ser transformado para habitação, né? A gente tem aqui, a gente pode estar falando de exemplo, a gente vai mostrar ali o caso da cooperativa 20 de novembro, que é na Barros Cassal, né? Então, era um prédio da década de 50, que foi pensado para ser um hospital e que ficou vazio, né, durante muitos anos, muitos e muitos anos, um prédio do INSS, e que, né, foi ocupado pelas famílias para moradia e que ele precisava de uma reforma. Então, o escritório trabalha com essas conexões, né? Então, tem um imóvel vazio, tem pessoas precisando de moradia, e existem as políticas públicas que existem, né, ou pelo menos tentam, né, fazer essas conexões de trazer o recurso para financiar projeto, obra para aquelas famílias naqueles imóveis. Isso parece uma conta simples, né, mas isso é um arranjo né, político, econômico, financeiro, que a gente precisa fazer, e é uma das coisas que o escritório faz de conectar, né, essas demandas com aquelas possibilidades de viabilização. A gente também tem um outro projeto nessa mesma lógica, que é ali no centro também, que é a Cooperativa 2 de Junho, também um prédio que foi pensado para ser um prédio institucional do Estado, né, uma repartição pública, e que há mais de 20 anos famílias moram ali, né, de maneira adaptada. Então, um prédio é para ser tem, né, planta livre, né, banheiros concentrados num lado, duas caixas de elevador, foi pensado com essa disposição, e as famílias moram lá há 20 anos e transformou aquilo em 52 apartamentos. A gente vai mostrar isso também. Então, a gente precisa ter ali toda uma elaboração, um pensamento de como é que a gente vai estar reciclando aquele uso, né, adaptando de uma maneira adequada dentro dos princípios de habitabilidade, transformando aquele prédio em unidade habitacional. Além disso, né, dentro ainda da área da habitação, a gente também agora está trabalhando com a questão dos pequenos projetos, né? Então, esse momento de pandemia mostrou várias fragilidades, né, e várias, digamos, vamos dizer assim, precariedades e fragilidades das nossas cidades, né? Sem contar o fique em casa, as pessoas não tinham casa, né? Muitas pessoas não têm casa. Isso aí a gente não é aos olhos vistos, a gente sai para caminhar, por aí a gente vê, né? E aquelas que têm, muitas vezes, não têm banheiro. E aí, bom, a Arquitetura Humana em parceria, então, com Engenheiros Sem Fronteiras, né, com o financiador, que é Habitat para a Humanidade, está também tendo essa ação numa comunidade de Porto Alegre de tentar solucionar, dentro do possível, né, a questão das unidades sanitárias. Parece, às vezes falando, parece que isso não é real, né, mas a gente identificou numa ida na comunidade mais de 20 famílias que não tinham unidade sanitária, né, então não tinham como lavar a mão, não tem descarga no banheiro, não tem onde tomar banho, a água não chega, né, então todos os condicionantes, digamos assim, para Covid se proliferar, né, e sair se espalhando. Então, de novo, né, a conexão da nossa profissão com as questões de saúde pública, né, não só a saúde das famílias individualmente, mas a questão de uma saúde da sociedade. Ainda, né, saindo um pouco do campo da questão da habitação, a gente também trabalha com algumas questões de interiores, né, mas também sempre com esse olhar da arquitetura humana, né, que é olhar aquele espaço não como uma página em branco, mas olhando aquilo como um espaço vivido, né, conectando as histórias, identificando a história do prédio, entendendo que ele tem um papel na cidade, que ele está num lugar e num contexto de correlações socioeconômicas, tentando trazer para dentro desse espaço
a questão do desejo dos usuários, né, trabalhando as reformas, né, então reforma sempre é um problema, né, tudo é muito mais, fica mais fácil, né, quando tu consegue ter todo o processo, né, de construção desde o zero e de uma maneira muito mais seriada, né, então trabalhar com reforma não te permite esse tipo de coisa, não, então sempre tu vai ter as oscilações orçamentárias ali que o Piccoli estava falando, né, obviamente numa outra escala, mas dentro de um quadro de escassez de recursos, né, ou de poucos recursos muito importante, assim, né, então, esse é um ponto também que a gente sempre destaca, né, a gente precisa, independente da escala de atuação, seja nos grandes empreendimentos ou nos pequenos, a gente precisa sempre, enquanto arquitetos, engenheiros, estar conectado no orçamento, ter um planejamento, saber aonde estamos, para onde estamos, né, o tempo disso, né, esse orçamento do tempo, quanto mais nós se atrasar o cronograma, isso significa custos, né, no nosso caso, significa que talvez não vai dar para colocar um vaso sanitário no banheiro de algum morador, ou que isso significa que a caixa d'água não vai rolar, né, a gente trabalha sempre com um orçamento muito apertado, e as questões de tempo, planejamento, gestão e orçamentárias, elas são extremamente importantes também, né. Seguindo, então, né, o nosso, deixa eu ver o que mais que eu tinha colocado aqui, uma questão bem bacana, assim, que as pessoas sempre nos perguntam, quando a gente vem conversar com os estudantes, assim, como é que a gente começou, como é que o escritório se organiza, né, então, o escritório, ele é pequeno, nós somos nós três, né, e a gente acaba sendo, digamos assim, absorvida por outras demandas, né, então, quando a gente começa, assim, de início, a gente sempre brinca, a gente descobre outras habilidades além da arquitetura, né, então, a gente tem uma caminhada curtinha, e a gente acaba tendo que trabalhar a questão administrativa, contábil, jurídica, de marketing, tudo meio que junto com a arquitetura, né? Pelo menos a gente sempre comenta que na nossa formação essas questões não vieram, né, junto, e elas são extremamente importantes. Porque quando a gente escolhe montar um escritório tipo a fez, né, que ele vai ter um CNPJ, ele vai se constituir uma pessoa jurídica, né? Isso não é uma escolha de todo mundo, né? As pessoas preferem trabalhar autonomamente, prestar serviço para outras empresas, né? Mas quando tu pensa em montar um escritório, necessariamente tu vai ter que dar conta de uma determinada estrutura, né? E ter um plano de gestão do teu negócio, né? E isso exige, isso, digamos assim, é um conteúdo que não faz parte da formação da nossa formação enquanto arquitetos. Aí eu não sei como é que isso funciona muito na engenharia, né? E a gente acaba tendo, então, que colocar isso dentro do nosso dia, do nosso cotidiano de trabalho. Vamos ver o que mais, antes da gente entrar ali nos projetos, para a gente dar uma explicada. Johanna, se tu quiser colocar a apresentação, que daí eu vou mostrando um pouco dos projetos pelas imagens. Eu ia falar um pouco aqui do como é que se financiam esses trabalhos, mas eu acho que eu vou explicar a partir dos projetos. Então, eu trouxe aqui algum compilado de alguns trabalhos do escritório, pode passar. Não poderia deixar de trazer, né, a carinha das minhas sócias, né, então somos três, ali tá eu, a do meio é a Lola, e a que tá mais no canto ali é a Tayane, pode passar. Aqui é o Vila Flores, para quem não conhece, né, é um lugar que também entra nesse espírito da reciclagem, né, do patrimônio, das pré-existências, né, o nosso escritório fica aí nesse prédio, neste momento estamos trabalhando de casa, né, pode passar, só para a gente começar a se situar. Aqui o grupo, digamos assim, o grupo de trabalhos que o escritório desenvolve, né, então habitação de interesse social, a questão das edificações, a questão do urbano e a questão do retrofit ou das intervenções ou do patrimônio, pode passar. Aqui, então, é o primeiro prédio que eu tinha comentado, né, que é uma intervenção em pré-existência, ele é ali na Barros Cassal, é o assentamento 20 de novembro, o prédio que foi pensado para ser um hospital, que nunca foi, né, e que hoje moram lá, moram 20 famílias, mas o projeto, o empreendimento, ele é de 40 unidades habitacionais. Então, ele é um projeto
que é construído, né, junto com os moradores, né, então aí tem todo um processo de mobilização popular, de mobilização comunitária, de organização das famílias numa cooperativa, de mapeamento de programas habitacionais, no caso aqui é o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, né, que é uma parte, um programa paralelo com Minha Casa Minha Vida, então aqui a cooperativa, ela é a entidade organizadora e ela tem a gestão do processo da obra, que, né, daí uma outra questão, quando a gente trabalha vinculada às políticas públicas e aos recursos do governo federal, estadual, municipal, a gente fica muito vulnerável, né, às instabilidades da conjuntura. Então, é um projeto que ele está com o projeto aprovado, os recursos, enfim, garantidos para a etapa do projeto, né, estamos só aguardando a liberação do recurso para a execução das obras, isso já vai fazer 2 anos, né, enquanto isso, a gente, né, as famílias estão lá morando neste espaço, aguardando, então, vir a grana para a gente poder começar a obra. Pode passar. Então, são processos, assim, aonde o planejar, desde a etapa do projeto, ele é totalmente construído com os moradores. Isso requer um outro tempo, outras ferramentas, outras dinâmicas, né, outros métodos, que é um pouco das imagens do trabalho, né? Então, exige, além do arquiteto, a gente precisa ser um técnico social, psicólogo, advogado, a gente precisa estar interagindo com as famílias, a gente cria um outro tipo de relação com as pessoas, né? A gente necessariamente acaba tendo que dominar ou conhecer minimamente a questão do desenho das políticas, né, para a gente pensar os arranjos para dar materialidade aos projetos, né, dentro daquelas expectativas que as pessoas têm, a gente precisa conhecer os caminhos, né, precisa entender como é que funcionam essas coisas, né, então, aqui tem fotos da gente discutindo o projeto com eles, também das reuniões junto com a prefeitura, discutindo formas, né, de como é que o poder público entra junto no processo, como é que a gente divide responsabilidades. Então, isso tudo faz parte do processo de trabalhar com empreendimentos deste perfil. Pode passar, Johanna. Então, aqui são as imagens do projeto, né? Pode passar, que agora são as imagens do assentamento 20 de novembro. A gente tenta trazer, né? Pode voltar o ali um pouquinho. A gente tenta trazer um pouco dos nossos conceitos e das nossas compreensões, né, sobre o que é cidade, não só do escritório, mas também das pessoas. Ali, você pede, fica na Barros Cassal, perto da Farrapos, né, e não só um discurso, né, mas é também um ideário, assim, a questão do direito à cidade, da questão do acesso às pessoas à cidade, né, então, as famílias gostariam e pediram muito a questão de ter essa conexão do espaço público, do espaço privado. Tem um desnível, né, na Barros Cassal, então é uma comunidade, é um grupo de moradores que eles costumam fazer atividades comunitárias, né, então a ideia de transformar a escadaria numa arquibancada, de tentar trazer e fazer essas conexões, né, então a gente vai tentando absorver essas ideias dentro do projeto, fazer o diálogo deste projeto com as normas vigentes, não só da prefeitura, mas também dos programas habitacionais, né, porque a gente está falando, no caso do assentamento 20 de novembro, de um projeto que é financiado com recurso do governo federal, e a obra também, né, assim, a gente espera que ela aconteça, então a gente tem que estar fazendo todos esses enquadramentos, e isso entra em especificidades que a gente não vai falar aqui, mas às vezes é de propor um material diferente, que daqui a pouco a Caixa não aceita para empreendimento de habitação de interesse social, ou então a prefeitura tem alguma exigência, como é o caso aqui da 20 de novembro, de estacionamento, de vaga de estacionamento, e a gente ter que ir contra a lógica, dizer, não, nós não queremos estacionamentos no lugar dos carros, a gente quer espaço de geração de renda, as famílias lá trabalham com serigrafia, eles trabalham com cozinha comunitária, eles querem essa interlocução, e aí a gente tem que estar construindo esses argumentos, né, para estar contrapondo, né, às vezes até indo um pouco na contramão de algumas coisas, né, mas tudo sempre com um diálogo, né, com respaldo técnico, né, então são processos que se diferenciam muito por essa natureza, assim, dialógica, né. Pode passar.
Aí a parte dos fundos do prédio, né? A parte de trás ali é um espaço comunitário, no outro lado ali é a edificação. Pode passar. Pode ir passando, que são só as imagens. Ali algumas imagens internas dos apartamentos, então eles ficaram muito pequenos, assim, e a gente precisou, porque o projeto, o recurso, tu capta ele a partir do número de unidades que tu coloca no prédio, né? Então a gente trabalhou com o número de 40 unidades habitacionais, e depois tu tem que fazer aquele hospital virar os 40 apartamentos. Aí tem um desafio gigante de projeto arquitetônico e um desafio também de execução de obra depois, né? Então, e aí, articulando isso tudo com os moradores, né? Eles têm que ter todo esse processo todo da gestão, eles estão junto, né? Então acaba sendo uma escola também. Então é um processo que tem um outro propósito, uma outra velocidade, né? E exige dos profissionais um outro perfil também. Pode passar. Aí uma outra ocupação que a gente tinha falado, que é a Cooperativa 2 de Junho, ali na Borges de Medeiros, o prédio que eu tinha falado que ele era institucional, tem 13 pavimentos, pode passar. Embaixo ali são lojas, aí também todo um processo de discussão com os moradores. Nesse caso aqui, não existe programa público, né, de financiamento para a obra, para os projetos e para a reforma. Ele envolve toda uma discussão sobre regularização fundiária em pré-existência em edifício, né, toda a questão da adaptação das unidades habitacionais, porque os moradores estão lá há 20 anos, existem 52 apartamentos, as pessoas investiram seus recursos transformando aquele prédio em apartamento, e aí a gente tem que ter todo um discurso, todo um diálogo, todo um processo para fazer as adequações necessárias, a conversa com os moradores de ajuste, né? Tipo, tu vai ter que ceder 3 metros para o teu vizinho, porque teu vizinho não tem banheiro, sem banheiro, ele não pode ter um apartamento, né? Então, tem todo um outro processo de formação, né? De trocas. Pode passar. As pessoas, a gente a gente faz a árvore dos desejos para tentar captar dos moradores como é que eles querem morar, né? O desejo dos apartamentos de 100 metros quadrados, a gente, como assim 100 metros quadrados? Então, alguém vai ter que sair do prédio, então tu tem que trabalhar todas essas questões, essas correlações, né, de vizinhança também. Então, aqui umas imagens internas do prédio, eu coloquei algumas só para mostrar que, por dentro, por mais que fosse a ideia original do prédio, é um prédio institucional, mas a ideia de apartamento, né, ela está muito presente, né, mas cada apartamento tem uma porta diferente, tem uma forma de acessar diferente, muito embora a precariedade das instalações, e aqui a gente está falando de patologias que vão desde elétricas, instalações hidráulicas, os riscos que isso traz, a questão estrutural, né, muito embora essas questões, e aonde os arquitetos e os engenheiros têm um papel fundamental, inclusive no modo de olhar essa realidade, né, porque exige de nós um outro posicionamento diante dessa realidade, né. Muito embora essas questões, eles, né, cuidam dos espaços comuns como em qualquer lugar. A foto da escada é emblemática, porque o prédio tem 13 pavimentos, e há 20 anos as pessoas sobem de escada os 13 pavimentos, né? Principalmente os que moram lá no último andar. Trazendo um pouco para ilustrar assim, o que é essa vivência, o que é esse viver no lugar, o que é esse intervir numa página não em branco, né? Onde a gente tem que estar entendendo essas relações e tentando transformar isso, dar qualidade de vida para essas famílias, habitabilidade para esses espaços, com esses condicionantes. Pode passar. Uhum. Então, aqui um pouco, nem sei por que esse slide ficou aí, mas, enfim, na realidade, para a gente poder intervir, né, a gente também tem todo um trabalho de justificar, né, de justificar esse tipo de intervenção. Justificar para quem, né? No caso aqui, as famílias, como elas estavam ocupando esse prédio, teve toda uma discussão no sistema de justiça, com a prefeitura, com o Estado. Então, a gente tem que fazer laudo, a gente tem que construir argumentos, mostrar que é viável a permanência das famílias, mostrar que é possível a intervenção na pré-existência, mostrar que é possível tornar os apartamentos, o prédio em 52 unidades habitacionais habitáveis, funcionais, acessíveis, sustentáveis, né? Então, isso tudo é uma elaboração
técnico-teórica, né, de que a gente precisa estar fazendo para poder, inclusive, depois buscar grana, né, para viabilizar o empreendimento. Pode passar, Johan. Aqui é a imagem da fachada do prédio, né, do projeto, né, então a gente necessariamente tem que fazer essas já no projeto, pensar essas relações com a cidade, né, no caso da 2 de junho, desse empreendimento aqui, a base do prédio ela é toda comercial, mas aí, bom, se nós mantivéssemos ela toda comercial, não ia poder atender todas as 52 famílias, como é que a gente coloca as famílias no térreo, como é que a gente faz essa interface pública-privada, como é que a gente faz essa proposta para o Estado, né? Então, como é que esse prédio não perde suas características dentro da paisagem cultural da cidade, como é que isso dialoga com o plano diretor, enfim, N questões que a gente tem que estar absorvendo e trazendo para dentro do projeto. Pode passar. Pode passar também. Aqui, mais a gente vai trazer algum também de outros processos. Um dos trabalhos que a gente fez de planejamento foi um plano estratégico para a implementação da lei de assistência técnica, né, como eu falei lá no início. Então, essa realidade que a gente estava falando no início, de pessoas sem casa, de não contratação de arquitetos, as pessoas construindo sem assessoria técnica, né, isso criou há bastante tempo já, né, aqui em Porto Alegre desde a década de 70, mas ganhou mais força em 2008, um pouquinho antes ali, quando engenheiros e arquitetos se mobilizaram para tentar garantir uma lei, né, que garantisse às famílias de baixa renda a assessoria técnica, ou melhor, a assistência técnica para projeto, construção e regularização fundiária. Né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo encampou essa causa, digamos assim, e desde 2016 ele começou a destinar um recurso para fomentar essa discussão. Isso é muito importante, porque as pessoas não entendem, no modo geral, né, a importância que tem, ou a necessidade que tem de tu ter uma assessoria técnica na elaboração do projeto, na execução da tua obra, né. Então, o Conselho de Arquitetura de Santa Catarina fez uma licitação, né, então, quando se decide ser escritório formal, ele decide se colocar nessas disputas, digamos assim, de licitação, né, então, aí exige de ti, de novo, enquanto profissional, várias outras adereços, né, várias outras habilidades. Então, o Conselho de Arquitetura fez uma licitação para fazer um plano estratégico, ou pensar como tirar a assistência técnica do papel, e aí a gente ganhou essa licitação, elaboramos esse projeto lá com eles, foi um trabalho de um ano, que envolveu a universidade, envolveu arquitetos, engenheiros, o próprio Conselho de Arquitetura, ONGs, profissionais autônomos, enfim, foi um processo bem legal, culminou com uma cartilha, pode passar. Aqui um pouco das imagens dos processos, né, onde uma cartilha e um trabalho onde a gente desenhou, né, o que seria uma política pública que agregasse, né, os escritórios, os empreendedores, né, os arquitetos, as ONGs, as comunidades, como é que seria um arranjo que pudesse viabilizar essa assistência técnica, de onde poderiam vir os recursos, como é que eles poderiam ser empregados, enfim, foi um trabalho bem bacana, que a gente se orgulha pra caramba, e que em 2018 nos deu um prêmio, né, que foi o Prêmio Arquiteto Urbanista do Ano da FMA. Pode passar. Aqui umas imagens dos banheiros, né, que é o trabalho que a gente está se envolvendo mais recentemente. Então, ali tem a foto do banheiro da Dona Catarina, né, e ali do lado, a gente não tem como mostrar, né, e ali do lado como é que ele ficou. A gente sempre pensa, assim, são ações muito simples, né, a gente está falando aqui de um orçamento baixíssimo, mas a gente está falando de pessoas que acessam a água daquela forma que está ali, naquele tonel azul, que não tem vaso sanitário, que as paredes que elas moram são dessa forma, quando são, e que uma ação da arquitetura e da engenharia conjunta em uma semana transforma a vida de uma pessoa, né, dá mais qualidade de vida, torna o ambiente mais habitável, e como a Dona Catarina mesmo nos disse, né, tipo, ela nunca teve um banheiro assim na vida dela. Então, isso também é um processo, assim, que nos honra muito, assim, no escritório, mas que, independente disso, né, a gente deveria ter uma sociedade onde todas as pessoas tivessem banheiro.
né, onde isso não fosse um problema, mas a gente vive num país onde isso existe, as pessoas não têm banheiro, as pessoas não têm moradia adequada, e é esse o foco onde o escritório se coloca para estar intervindo. No caso aqui do projeto Sem Banheiro Não Dá, a gente trabalha com arranjos, né, parcerias, redes, né, então, arranjos que trazem financiadores externos, que traz organizações não governamentais, né, no caso aqui, o nosso parceiro é o Engenheiros Sem Fronteiras, é a Habitat para a Humanidade, né, então a gente, os recursos, eles trabalham para projeto, para execução, material de construção, e aí a gente tem que fazer render essa grana, né, a gente também trabalha com doações, faz campanha, e aí, enfim, a gente inventa coisas. Pode passar. E aí pensa o projeto de um jeito, e aí quando começa a intervir no banheiro, começa a aparecer 1000 outras coisas, e aquele olhar atento, né, tem que ter a caixa d'água, mas a caixa d'água não, as paredes da casa não comportam a caixa d'água, que solução tu vai dar para aquilo? Essas soluções, às vezes, esse conjunto de tecnologias que a gente tem à disposição, às vezes não se aplicam nessas realidades, né? Então, exige de nós criatividade, né, para poder intervir nessa realidade, enfim, é desafiador, assim. Desafia a nossa profissão, nosso conhecimento, né, cada caso é um caso. Então, aqui, entrando um pouco nas questões de patrimônio, né, o A tem digamos assim, esse encantamento pelas questões voltadas ao patrimônio, à preservação do patrimônio. Aqui a gente trouxe 2 projetos, que é uma recuperação de fachadas, e quem manja de patrimônio no escritório é a Lola, então eu sempre fico com muito medo de falar as coisas erradas, palavras certas, assim, mas no caso da Casa Guilhermino, é aquela azulzinha ali, a gente está trabalhando com a questão da recuperação da fachada, né, tentando trazer as questões das características dela modernista, né, então, que é um projeto que também exige uma relação da arquitetura com a engenharia muito próxima, né, porque a gente precisa ser muito preciso, né, nessas readequações, né, nessas leituras, nessas intervenções. Pode passar. Eu acho que era isso, não sei se tem mais coisas aí. E aí, umas imagens dos projetos gerais do AC, né, a gente faz trabalho com espaços comerciais também, faz residências, enfim, mas a gente focou a fala naqueles projetos ali de habitação social, para dar um pouco do panorama do que é o escritório. Acho que era isso, Johanna. A gente fica à disposição, então, para as perguntas. Aqui no final é uma mensagem, né? A gente colocou aqui que em tempos de políticas de austeridade e de escassez de recursos, né, e de uma realidade desigual, enfim, a gente precisa compartilhar saberes e técnicas. Precisamos de muitos de nós, né, e precisamos de todos para transformar, cada um com as suas características, com as suas especificidades, com as suas habilidades, mas a gente tem uma realidade bastante complexa aí para estar trabalhando, né, nós todos, né, de todas as profissões, no caso aqui os arquitetos e os engenheiros. Era isso, gente, muito obrigada, fico à disposição para perguntas. Vamos colocar todo mundo na tela, então, de novo. Eu agradeço as suas sugestões, e agora eu vou abrir as perguntas, então. No molde que a gente já tinha conversado antes, vou colocar a pergunta na tela, ler para vocês, e quem achar que é o dono da pergunta, responde, tá? Vamos para a primeira pergunta, que é do Lucas. Do ponto de vista de vocês, qual seria o papel fundamental das habitações para o desenvolvimento da sociedade como um todo? Bom, do ponto de vista que nós, da Melnick, nós estamos trabalhando mais hoje, né, essa ideia de sair, né, do conceito mais antigo de que a habitação funcionava apenas como o abrigo. Né? A habitação começou no mundo, né, desde a caverna do homem das cavernas, a oca do índio, ela começou com o sentido de abrigo. Assim como o celular começou sendo uma ferramenta de a gente falar para os outros. Né? Eles evoluem, né? Então, o que nós acreditamos que hoje a moradia tem que ser mais do que o abrigo. Ela precisa ajudar a resolver os problemas do dia a dia. Hoje, não pode ser receber comida congelada às 4 da tarde, que não está em casa, ser um problema na tua vida. A tua casa tem que resolver
isso para ti. Né? Então, a casa vai te facilitar a vida. Toda vez que a casa te facilita a vida, ela te gera economia de tempo. Tá? E o tempo que tu utiliza para resolver outras coisas que a casa está resolvendo no futuro para ti, tu vai utilizar para outras coisas, né? Como até o desenvolvimento do teu trabalho, tu vai gastar esse tempo em atividades sociais, do que tu quiser fazer de melhor tempo. Então, acho que hoje a habitação ela tem um papel do abrigo, mas ela vai ter que ter um papel maior do que esse. Não sei, né, mas eu enxergo assim, muito a habitação ou a moradia como um vetor de desenvolvimento da cidade, né? Então, as pessoas moram, né, independente dos padrões, né, e esse volume de moradia, essa necessidade de moradia, ela vai acabando dando contorno das cidades, né? E como as cidades, elas refletem a nossa sociedade, então, se a gente tem uma sociedade mais igualitária, a gente vai ter uma cidade com habitações que vão estar atendendo o mínimo, né? E a partir do mínimo, então, extrapolando isso com essa questão desse novo morar, né? Que exige, enfim, muito, muito além do que aquilo que a gente estava acostumado. Mas a gente precisa enxergar muito a moradia como esse vetor de desenvolvimento da cidade, né? Então, quando a gente olha a cidade crescendo, ela não está crescendo, ela está crescendo pelo número de moradias que vai se produzindo para determinados lugares, né? Então, olhar a moradia com esse perfil, né? E dependendo da moradia que está sendo produzida e que está sendo, digamos assim, materializada, é o tipo de sociedade e cidade que a gente vai estar construindo. Vamos para a próxima pergunta, então. Carla, na tua opinião, como um profissional pode se capacitar para atuar com habitações de interesse social? Na realidade, primeiro, a gente precisa, na minha avaliação, né, a gente tem discutido isso bastante, rever o próprio currículo das universidades, né, e aproximar a formação dos profissionais para essa realidade, né. Precisamos saber trabalhar com isso, por mais que pareça simples, às vezes, fazer reforma de um banheiro, as pessoas inacreditavelmente não conseguem dar conta disso, né. Então, eu acho que a gente precisa de uma revisão nos currículos e, inclusive, para aproximar toda essa tecnologia que existe, todos esses métodos, esses ferramentais todos, para poder intervir nessa realidade de habitação social, que ela é a nossa realidade, né? A gente não mora num país da Europa, a gente mora num país que um número muito grande de pessoas não tem casa, e a gente precisa conectar nosso conhecimento, nossas tecnologias nessa realidade também. Próxima pergunta. Como funciona a seleção de qual padrão vai ser a obra quando vocês compram um terreno? Que estudos fazem para ter essa decisão? Essa pergunta é para a Melanie. Primeiro, assim, terreno na cidade de Porto Alegre, onde a maioria dos nossos empreendimentos são, não é uma cidade tão grande, então a gente consegue viver bem a cidade. É diferente, por exemplo, da Iven, que é a nossa parceira em São Paulo, que muitas vezes o pessoal de terreno está analisando um terreno numa rua que ele nunca foi, que ele não conhece pelo tamanho e a dimensão de São Paulo. Né? Então, em Porto Alegre, primeiro em relação às pesquisas, né? Quando a gente faz um terreno numa área conhecida, da qual a gente já operou antes, a gente já tem conhecimento sobre ela, não é necessário fazer pesquisas. Quando a gente vai para um bairro, uma região onde a gente nunca atuou, quer dizer, a gente não conhece como é que funciona, nós fazemos pesquisas, seja qualitativo ou quantitativo, para nos ajudar a entender o desenvolvimento do produto e até o padrão. Né? Mas, normalmente, o preço do terreno está muito linkado ao padrão. Né? Então, ou seja, tem determinados padrões, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que passando de um determinado valor, é impossível tu fazer uma obra que se enquadre dentro do valor do Minha Casa Minha Vida. Assim como, por exemplo, a cidade de Porto Alegre, tem alguns bairros de alto padrão para os apartamentos de 5, 6, 7 milhões de reais, que não adianta botar, nem que seja mais barato isso em outro bairro, porque aquele cliente não quer, ele quer estar nos bairros tops, por exemplo, de Porto Alegre, como Muniz de Vento, Bela Vista, Petrópolis, Jardim Europa. Então, assim, tu vai colocando, né, um determinado padrão de terrenos. Né? E a gente, normalmente, quando está naquela borda, quando a gente não sabe, né, se ele está mais por um padrão ou por outro, normalmente a gente faz alguns ensaios. Então, nós chamamos as imobiliárias, aquelas que
conhece os clientes, estão tratando lá na ponta, e eles fazem uma análise dos nossos projetos, nos ajudam também nessa competição, e com todas as informações nós tomamos a decisão de que padrão colocar no terreno. Perfeito. Próxima pergunta, então. Em nível de complexidade, qual foi o projeto que mais exigiu tempo por parte da Melnick? Acho que eu posso responder essa mais pelo lado da engenharia, né? Tem alguns que são emblemáticos, tá? Cada um com seus desafios. Então, o Ponta da Figueira teve o desafio de canais navegáveis, de ter uma geotecnia muito complexa, né? A utilização de gabião, de rebaixamento de lençol freático, todo um estudo geotécnico altamente complexo, né? Eu posso citar também o Pontal do Estaleiro, que ali perto do Iberê Camargo, né, nós estamos implantados ali a 5 metros abaixo da média do nível do Lago Guaíba. Então tem uma laje de supressão, aquilo não pode vazar. Imaginem um empreendimento com algum tipo de infiltração no subsolo, depois é um problema quase que insolúvel, né? Aquela obra também tem um desafio muito significativo de ser executada simultaneamente um shopping center, tem uma iluminação dinâmica que nós vamos ter em Porto Alegre, bem interessante também, talvez o primeiro prédio com esse tipo de iluminação. A obra da Aparício, né, que nós temos também a 9 metros abaixo da Aparício, nós temos contenções, tem uma geotecnia complexa, a logística foi muito complexa, nós tivemos que botar equipamentos com guindastes, através de guindastes dentro do espaço para montagem dos pré-fabricados, a junção entre o elemento pré-fabricado e o elemento convencional. Ali nós tínhamos pilares de 20 metros de altura. Imagina uma carreta transportando 20 metros, então os pilares são partidos, tem conexões muito complexas. Em Canoas nós fizemos o Light Steel Frame, que é uma tecnologia que a gente não tinha mão de obra formada, ou seja, a gente criou uma escola de montagem dentro da obra para poder fazer aquele empreendimento. Trouxemos inclusive mão de obra do México para fazer os revestimentos externos. Então cada obra tem uma história. Eu não poderia dizer que uma é mais complexa que a outra, cada uma é um desafio e a gente sempre aprende a cada empreendimento. Perfeito. Essa pergunta foi do Lucas, esqueci de falar antes. A próxima. Qual é o maior desafio para a arquitetura humana em relação às habitações de interesse social? Essa também foi do Lucas. Do investimento público, né, para conseguir a materialidade, e porque quando ele não existe, o esforço chega a ser desumano. Então, na realidade, a questão do tempo associada à escassez de recursos é o maior desafio. Como eu falei ali, né, tem pessoas que morrem e não enxergam um banheiro, que morrem e não vê a regularização, que morrem não esperando as ações que não acontecem. Então, a escassez de recursos associada ao tempo é o principal problema. Tendo visto o grande fomento do mercado imobiliário no litoral gaúcho durante os meses da pandemia, houve algum projeto iniciado e ou desenvolvido particularmente nesse período, nessa localidade? Então, vamos lá, né? O processo, né, que a gente leva entre comprar um terreno, que às vezes é em torno de 6 meses de negociação, fazer um projeto, que às vezes é pelo menos aí mais 90 dias, e depois aprovar um projeto, estou falando de um projeto simples, não que precisa de EVU, que é estudo de viabilidade urbana, é mais ou menos 12 meses. Né? Então, o que acontece é que da hora que a gente pode até enxergar uma oportunidade do mercado novo, a nossa indústria leva praticamente pelo menos 1 ano e meio para conseguir botar algum produto na rua, né? Às vezes produtos maiores, muito mais do que isso. Então, não é possível tão rapidamente, tá, a gente conseguir colocar um produto como esse no litoral. Quer dizer, a gente vai conseguir botar um produto, enxergar agora os efeitos da pandemia e projetar um novo produto daqui 12 ou 18 meses. Eu vou aproveitar essa pergunta para transformar um pouquinho assim, o que nós estamos vendo em termos de produto imobiliário que a pandemia do Covid está mudando, né? O que são as novidades que estão vindo aí? Né? Existe uma procura muito grande por casas, apartamentos, gardens e coberturas, ou seja, aquelas áreas abertas, né? Estão tendo uma procura grande de imóveis um pouco mais longe das zonas centrais e maiores. Então, normalmente, quando tu vai para uma zona
mais central e o metro quadrado é mais caro. Então, tem que ir para um apartamento menor, mas tu vive muito nós chamamos do walkability, né, do que tem em volta ali. Mas com a questão de poder trabalhar em casa, daqui a pouco tu morar um pouco mais longe e não precisar todo dia vir para o trabalho numa distância grande, daqui a pouco é melhor tu realmente enfrentar 2 dias de trânsito maior, mas nos outros 3 dias tu está fazendo home office e ficar numa casa maior. Então, isso acontece. Né? Entrou também os storages. O que são os storages? São áreas para receber encomendas. Né? Hoje, cada vez mais, a gente está pedindo, foi uma transformação do Covid, todo mundo pedindo comida nos aplicativos, os supermercados começando a entregar compras, tá, em casa. Agora, tu imagina um prédio de 700 apartamentos que chegue 10 compras de supermercado ao mesmo tempo. Como é que um prédio recebe isso? Bate lá no porteiro, como é que ele resolve? Né? A Casa do Futuro precisa resolver isso. Né? Então, storages são áreas que hoje já tem geladeira, já tem freezer para receber um congelado, para receber um resfriado, pode receber, ou seja, pode entregar estas coisas nesse storage e tu, quando chegar em casa, retirar. Né? A questão também que está entrando muito, né? Nos apartamentos maiores, aqueles que têm mais áreas, a volta do gabinete, que eram aqueles apartamentos grandes em Porto Alegre, tinha um gabinete, hoje os últimos projetos não tinha mais, mas agora as pessoas estão pedindo. E nos menores, né, que não tem espaço, quer dizer, a pessoa de 50 metros quadrados, cabe ali 2 dormitórios e não tem como se fazer. Né? O que nós estamos fazendo? Nas áreas comuns, colocando unidades de coworking. Né? Então, os prédios, como tem hoje, são de festas, fitness, como infraestrutura, que normalmente a maioria dos que tem infraestrutura tem esses atributos. O coworking passou a ser uma coisa fundamental, né? Quem não consegue trabalhar em casa precisa ter na sua casa maior, ou seja, no seu condomínio, a possibilidade de ter um lugar para trabalhar. Então, são coisas novas que vêm mudando, mas, de novo, né, a gente vai colocando nos projetos, precisa aprovar, e isso vai para a rua um pouco mais adiante, e, eventualmente, alguns projetos a gente consegue adaptar. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta do José. A obra de Eldorado possui um canal hídrico. Foi necessário a contratação de mão de obra especializada ou a Melnick capacitou mão de obra interna para realizar a obra? Tá. O microfone está mutado, eu vou ativar aqui e começo de novo. Perdão. Montadora, né? Todo mundo conhece a GM ali na beira da Freeway. É uma montadora, ela monta carros, mas ela recebe o pneu de uma indústria, recebe o sistema hidráulico, amortecedor, etc., de outra indústria, e ela compõe esses ingredientes e monta o carro. E assim somos nós podemos fazer uma analogia com uma montadora com seus sistemistas, né? Nós fazemos a gestão do processo construtivo, nós fazemos o projeto, nós desenvolvemos, fazemos o planejamento e apoiamos em empresas especializadas. Então, uma empresa especializada em terraplenagem, uma empresa especializada em pavimentação, e assim a gente fez a obra de Eldorado, e assim nós fazemos os nossos empreendimentos. Né? Nós contratamos uma empresa especializada em pré-fabricados, nós contratamos uma mão de obra especializada em estrutura, e a gente faz a gestão, conecta essas pequenas partes e monta o todo. Então, sim, nós contratamos empresas especialistas em cada campo de atuação. Em seguida, a pergunta da Júlia. Em que momento a Melnick viu que seria interessante realizar projetos Minha Casa Minha Vida? Boa pergunta, vamos lá. A Melnick começou com uma boutique de alto padrão, nós fazemos só obras de alto padrão. Em 2008, nós fizemos uma parceria com a Iven. Na época, a Iven tinha aberto capital, tinha captado dinheiro na Bolsa de Valores, e nós, querendo crescer no Brasil, fez a parceria aqui conosco, e nos desafiou nessa parceria, temos que crescer. Né? E o que nós fizemos? Fizemos o que a gente achava que era mais responsável. Quem sabe fazer obras de apartamento de 6 milhões, não começa 2 meses depois a querer fazer empreendimentos Minha Casa Minha Vida. É outro negócio. Eu dizia naquela época que fazer empreendimentos Minha Casa Minha Vida para a Melnick era igual para montar uma fábrica de bicicleta, de tão diferente que era do nosso processo. Então, nós começamos a crescer por competências e adjacências. O que significa isso? Se eu sei fazer apartamentos de 5 milhões, talvez eu possa fazer de 2,5 milhões. Né? E aí, começamos a trabalhar no médio-alto. Depois, no médio, R$1 milhão. Depois, nós chamamos no emergente, apartamentos de 350 a 750.
10 anos depois, uma década depois, passo a passo, bom, que nós já fazemos apartamentos de 350, agora já é mais fácil pensar em apartamentos de 180, 210 mil reais. Né? Então, a partir dali, chegou que era um momento que nós estávamos perto do possível, a gente já tinha esgotado o máximo lá do mercado de alto, de médio alto, de médio, de emergente, poder botar o pé neste novo segmento chamado Minha Casa Minha Vida. Né? Então, esse foi o processo que nós fizemos, que isso é um respeito à sua cultura. Se a tua cultura é digamos assim, e era a nossa cultura lá atrás da época do fazer bem, ela não era do custo mais barato. Né? Então, não ia de uma hora para outra mudar. Nós tivemos que nos aproximando até criar uma cultura de custos para depois preparar um time para fazer Minha Casa Minha Vida, e aí sim virar realmente totalmente a régua para pensar custo em primeiro lugar. Próxima pergunta do José. Gostaria de saber como estão pensados os projetos na Melnick, se existe um setor específico responsável pelas ideias de empreendimentos. Temos, isso é muito raro, tá? A gente conhece muitas construtoras grandes no Brasil inteiro, nós temos programas que a gente vai visitar construtoras, né? E normalmente as empresas têm aqui de área de novos negócios, incorporação, aquela que compra um terreno, né? E tem a área de projetos. E nós sentimos falta, né, de ter uma área específica de produto. Então, nós somos uma das pouquíssimas construtoras do Brasil que tem um departamento de produto, que tem ali engenheiros e arquitetos, que a missão deles é ficar desenvolvendo produtos e pesquisar, ou seja, essa área é uma área que uma vez por mês vai visitar produtos de concorrentes, 2 vezes por ano vai a outras cidades do Brasil visitar produtos de outros, justamente para buscar fazer o melhor produto que a gente pode fazer. E o produto é muito interessante, porque nós também vimos uma lacuna que esta área começou a cumprir. O nosso ramo que chama-se incorporação imobiliária, quer dizer, a gente constrói e vende, tu não fica com unidades. Então, tu faz aquelas imagens bonitas, né? Tu pega a parte bonita do teu empreendimento, do fitness, da sala, da vista, e tu vende isso, né, para o morador, para o cliente. Mas depois que a gente entrega para o cliente, a gente não volta. Né? A gente é diferente de um carro, que tu compra o carro e tu fica andando no carro para perceber o que pode fazer de melhor no carro. A gente não fica para cada empreendimento que a gente faz com um apartamento com alguém da nossa equipe morando no prédio por 5 anos para poder entender. Então, nós tivemos que criar um sistema de voltar aos prédios depois do uso, porque às vezes tem uma cadeira que é muito bonita para foto, mas que um ano depois ela quebra porque muitas pessoas sentam e ela não aguenta digamos assim, o uso. Né? Às vezes a gente pensa muito na piscina ser muito bonita e depois volta lá falar com o síndico e ele diz, não, é muito bonito, mas eu não tenho uma sala para botar os equipamentos de limpeza, o cloro, aquilo que eu preciso. E aí nós estamos aprendendo a voltar a falar com os clientes, com os síndicos e com as imobiliárias, também aquelas coisas que não aparecem naquele marketing bonito do empreendimento, que é a adequação ao uso. Né? Como é que essas coisas se comportam 1 ano, 2 anos, 5 anos depois? Não adianta entregar um prédio com um vestiário, e isso aconteceu conosco no passado, sempre fazíamos prédios de uma torre, de repente fomos fazer um empreendimento de 7 torres. Fizemos lá o vestiário dos funcionários do mesmo tamanho de um prédio de uma torre. Quando o prédio começou a funcionar, tinha fila de funcionários para tomar banho, porque não tinha banheiro para atender aquela demanda. Né? E aí tu começa a criar indicadores, olha, um vestiário tem que ter para tantos metros quadrados de obra, o tal tamanho, né, para poder atender esse fluxo. E isso não está nos materiais de venda, isso ninguém fica vendendo. Né? Então, essa adequação ao uso também é de uma área específica, e isso se chama, na Melnick, departamento da área de produto, tocado aqui por um arquiteto, se chama Thiago. Oi, gente, deu um problema aqui na câmera da Johanna, logo ela volta, deixa eu achar onde ela parou aqui nas perguntas, eu vou assumir aqui por enquanto, meu nome é Vitória. Vou te ajudar aqui, Vitória, acho que a próxima estaria 8h39, sobre a obra com circulação de navios, como funcionou o processo construtivo. 8h39? Ah, tá. Isso. Tá. Olha só, primeiro, não são navios.
tem um determinado calado, são embarcações grandes, veleiros, etc., que chama calado, né? A altura é necessária para, assim como é um canal de Rio Grande, etc., para navegação. Bom, o que se fez, obviamente, começou, antes de ligar com o Lago Guaíba, se começou a escavação, se colocou algumas ponteiras piezométricas, fez o rebaixamento do lençol, então com bombas ao tempo inteiro tirando a água do canal, foi se revestindo com gabiões as laterais, porque tem um ângulo de atrito interno dos taludes, para que eles sejam perenes, né, para que não exista aquela erosão, porque obviamente ali vão ter casas, terrenos, e à medida que isso foi feito, sendo feitos os gabiões, sendo escavado, foi se indo em direção ao rio, em um determinado momento se abriu, se desligou as bombas, se abriu e houve a comunicação com o lago. Então, de uma maneira muito simplista, foi dessa forma que foi feito. Há uma equipe especializada para cada padrão de obra ou a equipe pode atuar em obras de diferentes padrões? Essa foi a que acabou de ir, né? Não, essa não foi respondida ainda. Então, a gente enxerga o potencial de cada colaborador, desde estagiário até engenheiro, analista, etc., enxerga o seu perfil, né? A pessoa que é mais detalhista, a pessoa que tem uma energia de execução maior. Então, claro, a gente tem engenheiros que atuam em várias, ou arquitetos que atuam em vários segmentos, mas a gente acaba tendo um direcionamento para aquele tipo de empreendimento, mas não é incomum atuar em vários setores. Por exemplo, o engenheiro que está fazendo hoje Minha Casa Minha Vida, ele já trabalhou numa obra de médio alto padrão. O que vale é o conceito, né, também da questão técnica, né, da norma. Quando a gente diz assim, a obra do Minha Casa Minha Vida, a norma é a mesma norma técnica, né, a norma de desempenho para uma obra de médio alto padrão. Claro, tem os níveis, né, mas ela tem que ter as mesmas características técnicas dos diversos setores. Então, tem um pouquinho disso também. Mas obviamente, tem perfis que se adequam mais a um tipo de empreendimento ou de outro. Voltei, pessoal. Peço desculpas. A próxima pergunta é para a Carla. Carla, como a pandemia afetou essa relação entre o escritório e a interação entre os moradores dessas habitações? Como vocês se reinventaram? Seu microfone está mutado. Vamos começar de novo. Os processos que estavam em andamento, a gente seguiu fazendo algumas reuniões online, né? Tipo, prédio da 2 de junho, o pessoal da 20 de novembro também, isso é bem possível, reunião com os órgãos públicos, enfim, sempre que necessário, isso não teve nenhum tipo de alteração. A gente parou, né, de ter o contato, né, em função das atividades, eram sempre muito pessoas reunidas, enfim, e aí surgiu essa demanda e esse projeto com relação aos banheiros, e aí, bom, a gente tem que estar cumprindo, né, com todos os protocolos, a palavra da moda agora é protocolo, e aí tentando, mas num ritmo muito diferente do que a gente tinha antes, né, sem sombra de dúvidas, isso com reflexo todo na dinâmica também econômica, né, sem sombra de dúvidas também. Né? Eu não diria que é se reinventar, a gente está na lógica da sobrevivência, assim, do fazer do limão a limonada. Enfim, e as pessoas sempre comentam, né, as demandas que a gente trabalha, a realidade que a gente vive, ela tem urgências que não dá para esperar a pandemia passar. Então, a gente tem que ir reinventando uma forma de interagir com as pessoas e tocar a vida. Perfeito. Essa pergunta é do meu colega Luan, meu colega de comissão. Como a Ivana falou, colocamos o objetivo número 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para representar o assunto dessa palestra. Em que contexto vocês veem que a empresa se insere e como lida com esse objetivo? Vou passar uma pergunta para a Mel. Então, vamos lá, vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, as parcerias e meios de implantação, né? Nós temos um conjunto de empreendimentos chamado Hub da Saúde, que é uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento, né? E que ele mistura
né? Saúde e mercado imobiliário. Né? Então, como é que funciona isso? A gente viu, né, juntos, que o hospital, que é um hospital de referência aqui na cidade, ele é muito demandado, ele é muito cheio, né? Ele tá no limite do seu uso. Né? E muitas das atividades que é feita no hospital, elas são de baixa e média complexidade. Né? Então, o hospital trabalha com baixa, média e alta complexidade. Então, no mesmo lugar que alguém está lá se operando para fazer uma operação, sei lá, se abrindo para fazer uma operação no coração, né? Ao mesmo tempo eu posso estar lá fazendo teste de esteira para fazer um check-up, baixíssima complexidade. E daqui a pouco nós vimos que o que era mais interessante, tirar os serviços de média e baixa complexidade do hospital e assim deixar lá que ele possa usar a sua infraestrutura, que é cara e importante, para tratar com alta complexidade e levar esse serviço de baixa complexidade mais perto da população. E com isso criamos uma parceria chamada Hub da Saúde, que já entregamos o empreendimento em Canoas, estamos atualmente com 2 em Porto Alegre, o Link de Pontal do Estaleiro, que ele tem uma torre de consultórios médicos, que essa torre respeita as normas da Anvisa, né, que é um pouco diferente. Hoje Porto Alegre estava mal acostumado, a gente tinha consultórios médicos existindo em prédios comerciais, mas eles não eram adaptados a isso. Então são torres adaptadas ao uso médico, que tem uma unidade do Hospital Moinhos de Vento para pequenas e médias complexidades. Então, isso leva a saúde, através de uma parceria, né, leva a saúde para áreas diversas da cidade, Zona Sul, Zona Norte, misturando, né, essa questão da saúde com a construção civil. Né? E isso a gente poderia pegar não só 17, mas outros tópicos da ODS. Nós temos os prédios verdes, né, os prédios certificados, por exemplo, o prédio do Pontal, ele vai ter certificado Aqua, né, então ele traz uma série de medidas sustentáveis. Nós não precisamos nem olhar dentro só do canteiro, né, mas o item 11, que são cidades e comunidades sustentáveis, e fala dos espaços comuns verdes. A Melnick hoje tem uma bandeira chamada I Love Poa, né, que diz quem ama, cuida, né, que as pessoas estão muito acostumadas a criticar Porto Alegre, pedir que o governo faça isso, faça aquilo, e o que a gente faz? Né? A gente pede lá para o pessoal ir lá tapar um buraco na rua, mas às vezes passa 120 dias, a prefeitura não vem tapar, mas não dá para, de repente, ir lá e a gente tapar e fazer alguma coisa. Então, nós criamos isso e o nosso gesto foi cuidar das áreas verdes da cidade. Hoje nós somos o maior adotante de parques e praças da cidade, 10 parques e praças são adotados pela empresa, inclusive, por exemplo, o Parcão e a Praça da Encol, e que visa buscar e manter esses espaços sustentáveis e verdes da cidade. Né? E assim a gente vai por outros itens, como o item 5, por exemplo, que é o item da igualdade de gênero. Né? Hoje é muito legal, nós temos hoje obras tocadas totalmente por engenheiras, ela é a número 1, a chefe, a cabeça que toca aquele monte de gente, né? E ela toca obras. Né? Então, a gente tem uma série de medidas que a gente vai trabalhando dentro do ODS, não só essa 17, mas com mais outras, como eu falei agora, e poderia ficar aqui citando outras também. Obrigada, acho que respondeu perfeitamente a pergunta do Luan. Em seguida, nós temos a pergunta do Lucas. Carla, para realizar esse tipo de atividade, é necessário associar a arquitetura humana? Como é possível outras pessoas contribuir? Então, tá ligado? O arquitetura humana, ele é um escritório, é uma pessoa jurídica, né? A gente é empresárias, né? Uma empresa constituída, uma sociedade limitada, enfim. A gente até conversa muito sobre esse escritório, né? Qual é o limite entre essa questão do escritório, do negócio social, da ONG, né? Então, enfim, mas a gente trabalha, quando a gente tem trabalhos mais colaborativos, né, geralmente a gente divulga nas nossas mídias, no Instagram, no Facebook, faz chamada pública, convidando as pessoas para participar dos processos. No nosso departamento de marketing, né, que é nós mesmos, a Thay toca muito bem isso, a gente se divide nessas tarefas. No momento agora, a gente está no processo colaborativo com as campanhas com relação ao material de construção para a solução dos banheiros. E aí, bom, a gente não pode dizer, galera que quer vir junto, ajudar, vir no projeto, é óbvio porque a gente está vivendo uma pandemia, então a gente tem todo um cuidado com relação à execução da obra dentro da casa das pessoas, né, já é uma condição precária, né, casa pequena, muita gente, então geralmente é só o pedreiro e uma de nós só que tem acompanhado a obra, mas eu digo assim, né, acompanhar, assim, né, acompanhar o nas suas mídias sociais e quando a gente estiver lançando campanha, nos procurar e a gente sempre
tento fazer alguma coisa meio junto, assim. Obrigada. Agora vamos à pergunta do Andrew. Devido aos variados tipos de empreendimentos, a Melnick seleciona os estagiários focando nos perfis que melhor se adequam a cada situação, ou os perfis são moldados dentro da própria empresa, dentro da própria Melnick? Legal, André, a tua pergunta, e eu vou me atrever a responder a seguinte junto com essa, quais os soft skills que vocês analisam antes de contratar. Então, assim, é importante desmistificar que a questão técnica, o cara tem que ser um cara absolutamente performar na questão técnica. Não, a gente procura muito mais a questão comportamental, né? Então, quando a gente faz processos seletivos, nós fazemos entrevistas, a gente procura conhecer o perfil do nosso candidato, e o que a gente busca, né? A gente busca algumas características que estão alinhadas com os nossos valores. Nós temos valores dentro da empresa, de uma cultura estabelecida, e a gente procura, dentro de uma certa diversidade também, né, para não ficar sempre no mesmo quadrado, buscar pessoas que tenham um perfil colaborativo, né? A gente enxerga que a gente constrói muita coisa com equipe, não de uma forma mais autocrática, né? A gente busca estagiários que tenham iniciativa, né? Que lá na frente vão ter que tomar uma decisão e tem que buscar soluções, né? Então, só para citar 2 exemplos, né? A gente olha muito mais a questão comportamental, porque a questão técnica, o embasamento, a maioria dos universitários tem, né? Eles tiveram a capacidade de cursar um curso difícil, né? Um curso que tem uma barreira até de saída importante, né? Então, a gente acha que isso depois, se eventualmente tiver alguma carência, a gente forma dentro da empresa. Nós não vamos formar caráter, a gente vai trazer exemplos das nossas lideranças de como a gente atua. E essas pessoas vão ter aderência, obviamente, né? Mas, assim, e a questão técnica, sim, a gente forma dentro da empresa, nós temos programa de formação de jovens talentos, que a gente chama, né? Os nossos engenheiros todos, hoje, nós temos aí 13 canteiros, se não me falha a memória, só 2 aqui nós não temos engenheiros que foram estagiários. Nós estamos num momento de crescimento, e que em 2021 teremos novas obras, e as novas obras nós não vamos precisar buscar engenheiros prontos no mercado, nós vamos ter gente já formada dentro de casa para assumir esses empreendimentos que estão aderentes à nossa cultura, né? Trabalham há 8, 9 anos conosco, e é muito bacana de ver isso, é muito legal ver essa formação, o que a empresa também propicia, né? Que eu falei, a formação técnica complementar, a gente também faz uma formação não dá para dizer uma formação, mas a gente trata essa questão dos valores com bastante ênfase e transparência. Então, é uma escola dentro de uma empresa, eu acho que isso é bacana. E a gente também não busca canais formais de educação corporativa, a gente faz dentro da empresa. Então, nós já fomos premiados 3 vezes pela Associação Brasileira de Recursos Humanos com os programas que a gente desenvolve, que é o Programa de Desenvolvimento da Engenharia, os Jovens Talentos e a consultoria de RH. Nós temos um RH que não é um departamento de pessoal, né? Não é aquele cara que faz recrutamento, seleção, salário, que vê férias e tal. Não, é um RH que apoia os líderes, que apoia os colaboradores. Então, muito bacana essa pergunta, porque a gente dá muito valor a pessoas dentro da empresa e a formação de talentos dentro de uma cultura, com engajamento. Então, bacana aí. Obrigado pela pergunta aí, pessoal. Rubem, só complementando, né? Acho que uma coisa importante, a gente aplica também dentro da empresa o que a gente chama de job rotation, tá? Então, o que é isso? É a pessoa não ficar sempre no mesmo lugar e passar por várias áreas da empresa, e ali acaba se encontrando, né? É que nem a faculdade de engenharia, às vezes tu olha pontes, olha estradas, de repente engenharia civil, tu não sabe bem o que tu quer, tu tem que ir andando um pouco para se achar. Então, hoje nós temos pessoas que entraram através da nossa engenharia, que toca a área de novos negócios, que compra terrenos, que tem a área comercial, com engenheiros ali dentro. Nós temos a área de marketing, com engenheiros ali dentro. Nós temos a área financeira, com engenheiros ali dentro. Então, não é só obra, né? Nós temos a área de projetos, de suprimentos. Então, existem várias áreas, e às vezes a gente faz com que a gente provoca muito
que as pessoas saiam da sua acomodação e andem um pouco pelos departamentos da empresa, porque às vezes ele acha um tipo de situação que nunca imaginava. Como é que a gente ia imaginar que nós temos um engenheiro hoje na área de marketing da empresa? Né? Mas ele foi conhecendo, ele foi entrando ali, ele foi pegando experiência, ele tem no seu grupo pessoas com formação de marketing, mas aquilo se criou uma veia de uma pessoa que tinha uma característica para isso. Então, isso é bem importante também que a gente acaba acontecendo na empresa. Muito legal. Vamos encerrando já a questão das perguntas. Temos a pergunta da Natasha aqui. Carla, como funcionam as parcerias entre a arquitetura humana e os engenheiros? Vocês firmam parcerias com escritórios específicos ou a mediação é feita através do Estado? Na realidade, a gente firma parcerias dentro dos modelos convencionais, né? Então, na realidade, no momento com Engenheiros Sem Fronteiras, foram duas organizações de naturezas jurídicas distintas, né? Uma é uma ONG, que é o Engenheiros Sem Fronteiras, e a outra é o Escritório de Arquitetura Humana, que é um escritório. A gente pertencemos a uma mesma rede que trabalha com assistência técnica, e aí um financiador nos conectou no território aqui, e a gente estabeleceu uma parceria de trabalho. Mas a gente também, em função do perfil da nossa demanda, do que a gente trabalha, né, e dessa necessidade de trabalhar em rede, né, então a gente já fez convênio com a universidade, por exemplo, para estágio dos estudantes, aquele estágio obrigatório ser no escritório, né, e a gente consegue vincular os estagiários a determinados projetos, né, então a gente vai dentro das nossas possibilidades, das nossas pernas, né, de como é que a gente vai conseguindo administrar essas relações. Mas é isso, não é através do Estado, na realidade, a gente faz a relação com as cooperativas de modo direto, e a partir da construção com eles, a gente estabelece os atores que nós precisamos estar articulando para conseguir viabilizar o empreendimento, né? Então, no caso da cooperativa 20 de novembro, existia uma conjuntura, né, de política, estava Minha Casa Minha Vida Entidades nascendo. Então, aqui é o caminho. Então, a gente começa a desbravar o caminho, entender a lógica, entender os atores, os públicos, os privados, né? E começa a ir fazendo. Isso também é uma habilidade, é um conhecimento, assim, que a gente, né, como marketing, como direito, como contabilidade, que tu vai pegando na caminhada. E, assim, no caso da 2 de junho, já é diferente. Na ausência de uma política pública que dê conta daquilo ali, a gente tem que pensar outros arranjos, outras formas, né? Na iniciativa privada, nos bancos, como é que a gente articula, como é que a gente viabiliza, né? Não olhar, aí tu tem que pensar isso, trazer esse pensamento desse arranjo para dentro do projeto, né? Então, é um projeto de reforma individual, cada apartamento é um apartamento, tu não consegue fazer um processo de massa, né? As pessoas vão estar morando lá, tu tem que ter todo um planejamento daquela realização de obra dentro de uma outra lógica, né? Então, tu tem que começar a enquadrar isso dentro e aí descobrir possibilidades, quando elas não existem, construir elas, né? Sentar, conversar, dizer, olha, prefeitura, vocês não têm um programa habitacional assim, mas quem sabe ser, regularização fundiária, REURB, não, loteamento, não, mas aqui a gente tem um prédio, como é que a gente faz num prédio, né? Os lotezinhos em cima do outro, temos que achar um jeito, vai tirar as pessoas de lá, né? O poder público vai dar, como foi falado aqui, vai ressentar, não vai? Não é mais negócio manter, como é que faz? Então, a gente começa a fazer essas costuras e desbravar esses obstáculos, assim. Mas não é através do Estado, é nós como provocadores, na realidade, né? Do Estado para fomentar que as políticas públicas se reestruturem de uma outra forma. Agora, uma última pergunta, que eu imagino que seja do interesse de muitos estudantes aqui. Há oportunidades de estágio abertas no momento nas duas empresas? Sim, sempre estamos abertos e busquem no LinkedIn, tá? Quando a gente se conecta no LinkedIn, mandem currículos e a gente está sempre aí em contato com a universidade, fazendo o Melnick Talks e somos super interessados aí em recebê-los. Então, o Arquitetura Humana, a gente, quando tem projetos, a gente trabalha muito por projetos, né? Então, quando a gente tem projetos, a gente faz chamada, né? Faz chamada no Facebook, no Instagram, né? E faz questão, enfim,
ou através dos convênios, quando a gente tem, no caso, foi com a Uniriter, né? Mas a gente, né, vai numa outra escala. Mas, enfim, o escritório está sempre aberto, os projetos, muito super à disposição. Então, encerrando a palestra, eu gostaria de saber se vocês têm interesse de fazer uma consideração final, algum último comentário. E desde já agradeço a presença de todos. Acho que foi muito relevante a discussão que trouxemos aqui, e o conteúdo abordado foi muito interessante. Tem vários alunos elogiando, então agradeço vocês pelo tempo e pelo que trouxeram aqui hoje. E deixo aberto esse espaço, então, caso queiram fazer uma última contribuição. Ana, da minha parte, só agradecer o convite, né? É um prazer estar falando com todos, ainda mais na URGS, né? Tenho um carinho especial por ter sido ex-aluno, né? E pegando essa última pergunta de oportunidade de estágios, né? Só relembrar que aquilo que eu falei lá no início da minha fala, o que faz a diferença, né, numa empresa de construção civil, da qual os processos dos fornecedores são os mesmos, são as pessoas, né? Então, nós sempre estamos atrás de pessoas e pessoas que queiram dividir esse propósito conosco, né? Nós não queremos pessoas que venham para construir apartamentos ou casas. Nós queremos pessoas que venham colaborar com a ideia de que as casas ou os apartamentos podem transformar o jeito de morar, de trabalhar e principalmente conviver das pessoas, né? Se alguém compartilha dessa ideia, desse sonho, que venha falar conosco, que sempre certamente será bem-vindo. Obrigado aí pelo tempo e também, Carla, parabéns aí pelo trabalho do escritório de vocês. Obrigada. Então, vou aproveitar o gancho, né, também dizer em nome do escritório que foi muito legal a conversa, foi super proveitosa as trocas, as perguntas, a gente ficou muito feliz assim, com o convite vindo da engenharia. Como um recado, assim, a gente, né, reforça a ideia colocada no início de que a gente vive numa sociedade extremamente desigual e que seria muito legal se as pessoas partissem pelo menos do mínimo básico necessário. E é isso que o Arquitetura Humana se coloca para tentar transformar, e a gente acredita muito que as nossas profissões, né, de arquitetura e de engenharia, elas têm muito a contribuir para essa transformação, né? Então, deixar o recado aí, dizer que, enfim, a arquitetura transforma, e nós podemos transformar junto, cada um com suas habilidades, especificidades, olhando para um ponto dessa complexidade inteira que se chama cidade, né? Então, acho que um pouco é isso. Obrigada mesmo. Johanna, obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição para conversar com os alunos, com a universidade. Como o Juliano falou, nós temos muito carinho pela Universidade Federal. E é uma satisfação aí trocar informações, e muito bacana ouvir o teu trabalho aí, Carla. Bacana aí, segue aí, tu tem um objetivo muito bonito aí. Vamos dizer, um propósito interessantíssimo com a tua empresa aí. E tomara que tu tenha muito sucesso. A gente imagina a tua batalha diária aí pelos teus relatos, aí não deve ser tão fácil, né? Então, que tenhas muito sucesso aí, porque é também um objetivo muito bonito aí da tua empresa, tá? Muito obrigado a todos aí. Então, obrigada de novo e encerro a palestra. Muito obrigada. Valeu, boa noite a todos aí, valeu. Boa Tchau, tchau. noite.